Boa tarde. Estão todos bem dispostos? Almoçaram bem? O suficiente, nem vai aguentar a tarde. Se almoça muito, depois também dá sono à tarde e não queremos ninguém ir dormir, pois não? Além de ser um triste espetáculo, depois é cansativo. A luta contra o sono, não sei se é pior que o trabalho. Mas o que é que acha? Senhor. Mais a mais, hoje é um dia em que vamos ter um tema que não é nada fácil, muito embora todos que estamos aqui já recebemos a impressão do que. Mas isto é tudo uma questão de aprofundamento. E o que vamos procurar aqui é, de alguma forma, esclarecer, clarificar, que seja o Espírito a fazê-lo em vós, quanto à identidade desse, que é a terceira pessoa da Trindade, que é Deus, e que ao mesmo tempo é o garante da presença de Deus na Igreja e na nossa vida. Vimos já nas outras sessões anteriores, se bem se recordam, que a primeira manifestação de Deus ocorreu no período do Antigo Testamento, não foi? Lembram-se? Era capaz de falar sobre isso? Ou não era? Lembram-se de que nós falámos de que modos é que Deus se manifestou durante toda a história, desde a criação do mundo, desde a escolha de Abraão, da aliança, do percurso do povo na terra da promessa, saída do Egito, todos os profetas, todos os reis, todo o período de Egito. Recordam-se disso tudo, não recordam? Sim ou não? Bem, vou falar depois, respondem. E depois, nas últimas vezes, debruçávamos sobre quem? Sim, Trindade, absolutamente. Mas ficámos a última sessão à pessoa do Filho. E porquê é que o Filho se tornou um de nós? Para quê? Isso é uma resposta muito vaga. Mas eu queria uma resposta mais precisa, que nós falámos aqui tanta vez e de tantos modos. Para nos dar a conhecer o Pai. Porquê? Porque só Ele nos podia dar a conhecer o Pai. Porquê? Só Ele conhecia. Ele dizia: eu só digo o que ouço do Pai. Eu só faço aquilo que vejo o meu Pai fazer. Não é? Portanto, podemos dizer que o processo de manifestação e de revelação de Deus, e nisto nós estamos a tentar aprofundar, que é percebermos melhor o que é o mistério da Trindade. Saber qual é o nosso Deus. Não tem confusão com outra divindade qualquer, nem com outros deuses. Não tem nada a ver com o Deus de Jesus Cristo, que é, o nosso Deus é três pessoas iguais, distintas em quê? Parece uma aula, mas não é. É só para puxar por vós, a ver se não dá. Na missão, quem foi que disse? Uma salva de palmas para ela. Estava a ter isso. Porque é exatamente isto. Se nós queremos compreender o mistério da Trindade, não podemos ir para as filosofias, nem para grandes elucubrações intelectuais. Porque Deus manifesta-se e revela-se no coração de cada pessoa. A Deus não vamos pela inteligência, porque Ele está, já cá está, antes de nós darmos por isso. Isto é um milagre de Deus, é o mistério da sua revelação. Lembram-se de tudo isto que nós falávamos, não lembram? Era só para refrescar a memória. Ora bem, está a ouvir bem aí atrás? Está a ouvir bem? Não falha. O que é que disse que chegar aos estudos? Pois. Está bom. Eu vou procurar falar mais pausado para que se ouça melhor lá atrás.
Hoje temos aqui o som de outra forma, a ver se nos adaptamos. Então, hoje vamos falar sobre um tema que é particularmente difícil. Porquê? Porque durante muito tempo a Igreja, na sua investigação teológica, não aprofundou o suficiente a terceira pessoa da Trindade. Porque não é fácil. Vocês vejam. Falar de Deus, que se manifestou na história, se manifesta em tudo quanto existe através da criação, que escolheu um povo que sabemos quem era, onde esteve, todo o período que a história atesta e confirma da presença do povo hebreu no Egito, etc, etc. É razoável, porque nós sabemos o que aconteceu. Falar do Filho de Jesus Cristo, sabemos quem foi, sabemos o que fez nos relatos evangélicos, e de algum modo tudo isso está próximo de nós, porque ele foi um de nós, sem deixar de ser Deus. Mas falar do invisível, daquele que eu não posso apontar, é aquele, está ali, está aqui, era mais difícil. E por isso, a reflexão sobre o Espírito Santo voltou-se para a pessoa de Jesus Cristo como aquele que nos enviou da parte do Pai, com o Pai, o Espírito, que Ele próprio tinha recebido. Vimos já nas últimas sessões de que modo é que a Trindade não pode ser limitada ao período da sua manifestação. Porquê? Porque o Filho está desde sempre no Pai. Jesus Cristo existiu desde sempre, desde o momento em que o Pai, digamos assim, começou a existir, ou seja, desde sempre. Não tem começo, eterno. Portanto, o Filho é eternamente presente no Pai. Eu e o Pai somos um só. Ou seja, o Filho existe no momento exato em que o Pai existe, que é o momento da sua geração. Pelo Pai. Por isso esta coeternidade significa que um e outro é uma coisa rara, mas o Pai e o Filho têm a mesma idade, não é? Dizendo assim, são eternos ambos. O que quer dizer que entre um e outro não há diferença na existência, exceto no momento da geração, como se fosse possível distinguir no eterno qualquer fração do tempo. Já dissemos isto aqui, na dimensão de Deus o tempo não é dimensão que possa limitar ou qualificar Deus. Que Ele insere-se na história no momento e no tempo, no momento da encarnação de Jesus Cristo. E só durante esse tempo, porque o resto, Deus está para além dessa dimensão, que é a dimensão limitada do finito, nós próprios. Está certo ou não? É preciso que nos acompanhemos, porque há um raciocínio não fique para trás, porque depois começamos a falar de coisas que nem todos acompanhamos, e quando alguém não perceber alguma coisa, levanta o braço para a gente esclarecer. Está bem? Assim vamos todos no mesmo ritmo. Enfim, uns poderão levar mais, outros levar menos, mas é preciso que todos vão cheios. Conhece essa história de Santa Teresinha? O que é que está mais cheio? Um copo ou um dedão? São os dois que estão cheios, não é? Cada um na sua, você também na sua dimensão. Assim que se passa. O Espírito está a encher cada um à sua medida. Somos todos medidas diferentes. Ora, quando não perceberem, digo. Então, esta dimensão da manifestação da Trindade é algo que acontece no tempo. Aquilo que nós dissemos aqui uma vez, que é uma manifestação económica, na economia da salvação da história. E então podemos dizer que o Filho é para nós filho a partir do momento em que encarnou o ser marido. Mas ele já o era antes. Com o Espírito passa-se exatamente o mesmo. O Espírito, como dimensão da terceira pessoa da Trindade, existe ao mesmo tempo que o Pai e que o Filho, porque ele é o fruto, a inspiração do amor do Pai e do Filho e do Pai. Concordamos todos, não é? Ora, mas dizem vocês, mas na Bíblia diz logo no Gênesis que na criação o Espírito pairava sobre as águas. Foi, não é?
deixei aqui uma vez. Que Espírito era esse? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus, que podemos chamar de Espírito Santo com toda a propriedade. Só que não era Espírito Santo no sentido que nós hoje conhecemos depois da ressurreição de Jesus Cristo e com a manifestação de Jesus Cristo. Porque esse Espírito Santo, que nós hoje conhecemos como terceira pessoa, foi-nos enviado e prometido por Jesus. Muito embora tenha sido pronunciado pelos profetas como esse Espírito, mas ainda era compreendido como Espírito de Deus, o Espírito Divino. Não havia uma definição clara da sua pessoa como tal. Era algo que tinha a ver com Deus, da divindade. Algo que tinha a ver com toda aquela história daquele povo, com os atributos do próprio Deus. Às vezes é identificado com a própria sabedoria, portanto, como um dos nomes de Deus. Mas não era, para nós, a manifestação daquele que, estando já presente na encarnação, estando presente em Jesus na manifestação da sua vida, não nos tinha sido dado. Portanto, para nós, ainda não existia, porque não nos tinha sido entregue. Percebem? Esta dimensão. Por um lado, ele já existe desde sempre. Por outro, está como que à espera da sua manifestação. Do mesmo modo que o Filho Jesus, existindo desde sempre, só se tornou homem, por nós conhecido, no momento em que encarnou no seio de Maria, nasceu e viveu. Há uma diferença entre estas duas realidades. Porque trata-se de um só Deus. Portanto, a manifestação das pessoas é algo que acontece de acordo com a vontade de Deus no curso da história. É então necessário perceber qual é a dificuldade em definir aquilo que nós não conhecemos de tal forma a não ser no momento em que nós próprios somos derramados. Ele em nós toma lugar na sua manifestação. E qual foi o primeiro lugar onde o Espírito nos foi confiado? Digo, no templo. Foi no cenáculo. Já vamos ler essas passagens daqui a pouquinho, talvez na altura da pausa, para podermos depois aprofundar um pouquinho esta manifestação. Foi no cenáculo. Significa que o Espírito foi confiado à Igreja reunida no cenáculo. O Espírito não é alguma coisa de vaga que anda por aí, de vez em quando cai neste, depois pode cair naquele, depois inspira o outro. É-nos dado a cada um, na medida em que nós nos deixamos envolver pelo mistério da manifestação do Espírito, mas sim na Igreja. Esse é o lugar da manifestação do Espírito. Disseram agora muito bem, cada um de nós recebe pela primeira vez no batismo. Mas e porquê? Porque é que recebemos, que necessariamente o recebemos no batismo? Porque pelo batismo somos tornados corpo de Cristo. Já éramos filhos de Deus. Corpo de Cristo. Somos cristificados. E não há Cristo sem Pai e sem Espírito. Por isso é que, tornados corpo de Cristo, somos necessariamente filhos do Pai e membros do corpo de Cristo e permeados pelo Espírito, inundados pelo Espírito. Fazemos parte da Igreja. A Igreja é o lugar da presença e da manifestação do Espírito. Compreendemos por isso que todos os sacramentos são lugar da presença e da manifestação do Espírito. Alguns com muito mais acentuação da manifestação pessoal do Espírito em cada um. Falámos já do batismo, falámos da confirmação, falamos da Eucaristia, mas em todos eles, o
Espírito atua. Porque onde está onde está uma das pessoas, estão sempre as 3 pessoas. E esta é uma diferença no cristianismo que é importante repetir. O nosso Deus é comunhão de 3 pessoas. Não são 3 deuses individuais ou cada um aparece quando lhe apetece e acabou. Não. O nosso Deus é sempre uma comunhão de 3 pessoas. Isso era muito bem com 3 missões distintas, é verdade. Mas a presença do Espírito acompanha cada um dos sacramentos. Sem o Espírito não existiriam os sacramentos. Porque esses sinais visíveis do invisível que definem um sacramento têm como pressuposto que é uma ação individual sobre cada um no momento em que participa desse mesmo sacramento. Quando eu recebo o batismo, o Espírito desce sobre mim que recebo o batismo. Mas não o recebe do mesmo modo. Esta nossa irmã, porque ela não foi batizada, fui eu. Porque ele desceu sobre mim. Ela participa na mesma medida em que, sendo membro da Igreja, ela é enriquecida com o dom que eu recebo. Porque esta dimensão que eu vos falei agora é importante repetir. É que, como comunhão que é a Trindade, ela qualifica também a Igreja, que é o lugar da comunhão. Nós somos cristãos individuais. Fazemos parte do mesmo corpo de Cristo, do mesmo corpo eclesial. Por isso, de cada vez que um sacramento acontece, toda a Igreja, de algum modo, participa dessa riqueza que é esse sacramento, seja ele qual for. Do mesmo modo, cada vez que cada um de nós, por qualquer motivo, fica doente na fé ou na sua saúde, a Igreja também fica afetada. Já vamos lá desenvolver um pouquinho disto daqui a pouco, mas fica só esta ideia. Para vos significar que, de facto, a dimensão da vivência do cristianismo é comunitária, não é individualista. Muito embora seja necessário, se exija e seja indispensável a vivência pessoal da fé, dos sacramentos, da participação na Igreja. Ou seja, a minha salvação não depende só de mim, mas também depende de mim. Todo o bem que eu faço é o bem que cresce no mundo e na Igreja. Todo o mal que eu faço empobrece a Igreja, empobrece o mundo. Torna mais pobre o corpo de Cristo. É necessário perceber esta dimensão comunitária e coletiva da vida cristã sob pena de nos tornarmos tão individualistas que só me importa aquilo que eu faço e a minha fé. E como tal, negamos a ação do Espírito, que por sua natureza tem participação trinitária. Como tal, é uma sociedade, é uma comunhão de pessoas. E o Espírito envolve-nos de tal modo o seu ser que nos torna à sua semelhança universais, abrangendo todo o mundo. A minha responsabilidade com o meu irmão não se cinge ao irmão que está ao meu lado, nem que seja apenas uma minha oração, pela minha compaixão, pela minha misericórdia. Compreende o que eu quero dizer? É que a minha vivência cristã não me pode limitar ao meu universo mais imediato e mais próximo, porque para a minha preocupação, a vida da Igreja é uma só. E, portanto, também depende da minha participação, a vida que a Igreja tem. Porque nela está o Espírito. E se eu deixar morrer o Espírito em mim, à minha volta, eu torno na Igreja o Espírito mais débil. Sem que isso queira dizer que eu influencio a ação do Espírito, mas obstaculizo a ação do Espírito. É como se, ao ser batizado ou na minha ação, eu acendesse uma vela e quando a apago, o mundo fica mais às escuras. Não é? Assim é um bocado a minha vida, cada vez que eu faço o que não devo, torno a Igreja mais pobre,
mais triste, mais feio. Porque feio sou eu, com medo do pecado. Há uma dimensão de comunhão, é chamada comunhão dos santos, que é a vida do Espírito em toda a igreja, em todos os batizados, que tem a ver comigo. Por isso, o modo como eu vivo, o que eu faço e o que eu penso, não me diz apenas respeito a mim. Diz respeito a toda a comunidade, a toda a igreja. E é bom pensar nisto. E por isto é que a comunhão com a igreja resulta do primeiro sacramento que eu recebo, que é o batismo. Ao ser batizado, torna-me corpo de Cristo e por isso membro daquele onde Cristo está, por excelência, que é a igreja. É Ele, a alma, com o Espírito da igreja. Porque cada dia renasce o Espírito pelo Cristo. É bom termos esta consciência da responsabilidade cristã. Porque o Espírito é aquele que nos leva a dar testemunho desta vida que eu tenho na igreja. A igreja como comunidade, estou a falar. Não estou a referir a nenhuma comunidade em particular, mas sim a esta igreja da qual eu faço parte quando sou batizado. De alguma forma é a dimensão universal no meu batismo, no meu ser cristão. Então, este Espírito, que nós já falámos como situados na sua manifestação no tempo, foi antecedido em muitas manifestações antes de Jesus Cristo, pelos sinais que significava esta sua presença. O Evangelho de hoje dá-nos conta disso quando Jesus Cristo, quem é que hoje já teve a Eucaristia? Já quase todos, menos eu. Está bem, hoje nós temos. Vamos ler o leitura do Evangelho que nos vai dar conta. O Evangelho é tirado do Evangelho de Lucas 1 a 4, 14 e 20. Em que Jesus, como sabem, começou a sua vida pública no testemunho e na evangelização quando chegou a Nazaré à sinagoga. Vamos ouvir a leitura de já vamos ouvir então. Já que muitos empreenderam narrar os factos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram os que desde o início foram testemunhas oculares e ministros da palavra, também eu resolvi, depois de ter investigado cuidadosamente tudo, desde as origens, escrevê-las para ti, ilustre Teófilo, para que tenhas conhecimento seguro do que te foi ensinado. Naquele tempo, Jesus voltou da Galileia com a força do Espírito e a sua fama propagou-se por toda a região. Ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga e a um sábado levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e, ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois, enrolou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Palavras. Este é um relato das primeiras manifestações da ação de Jesus, da sua pessoa,
nos dão conta de que aquilo que aconteceu em Jesus na manifestação do Espírito que estava com ele já estava preparado por Deus no Antigo Testamento. Quando o profeta Isaías profetizou a vinda deste Messias, usou para este Messias esperado as palavras que Jesus, ao ler, reconheceu como sendo aplicadas a si mesmo naquele momento que iniciava a sua vida pública de pregação e de manifestação do poder do reino. Então, compreendemos que o Espírito Santo, como nós hoje o designamos, já estava de alguma forma presente, mas era compreendido e conhecido como a manifestação da presença de Deus na condução da história e na preparação da vinda do Messias. Quando há pouco referimos o Espírito de Deus pairava sobre as águas na criação, conforme o relato de Gênesis, dissemos o mesmo por outras palavras. É que toda a presença de Deus, toda a história da criação é uma presença trinitária, cuja compreensão e manifestação é compreendida quando é plenamente revelada. A afirmação do profeta Isaías, no tempo em que foi dita, não estava completa até que ela tivesse cumprimento na pessoa de Jesus. Por isso Jesus, ele próprio afirma, hoje cumpriu-se esta profecia, ou seja, hoje o Espírito do Senhor desceu sobre mim para me ungir, ou seja, para me anunciar, para me identificar como o Filho de Deus, o Messias, o Cristo. Cristo quer dizer ungido. Mashiach também quer dizer ungido. Messias e Cristo é a mesma palavra, na sua origem. Por isso é o mesmo conceito, a mesma realidade de Jesus, Cristo, o Messias, ungido de Deus. E temos muitíssimas passagens, não vamos gastar muito tempo nisso, muito embora seja útil depois a leitura que vamos fazer mais daqui a pouco, para perceber que todas estas realidades anunciadas no Antigo Testamento, prenunciadas no Antigo Testamento, e que Jesus reconhece em muitas passagens como estando a cumprir-se naquele momento, são fruto de toda esta história de que nós já falámos no Antigo Testamento, da preparação, da manifestação plena de Jesus, ou seja, de Deus em Jesus, seu Filho. Porque já vimos isso, é só recordar, não era possível compreender quem era Deus sem o termos visto. E nós vimos em Jesus. Jesus é, como nós dissemos, a visibilidade à dimensão humana daquela manifestação que Deus fez em seu Filho. Também dissemos que nós não conhecemos Deus plenamente. Ou seja, nós não conhecemos como Deus é para nós como Ele se nos manifesta. Temos esta limitação. Não temos a pretensão de conhecer a totalidade do ser de Deus. Temos apenas conhecimento daquilo que foi a sua manifestação ao longo do tempo da história. Mas temos a certeza que aquilo que nos foi comunicado em Jesus Cristo, da pessoa de Deus Pai, da pessoa de Jesus Cristo como Filho e da pessoa do Espírito, é a manifestação autêntica. E só essa. Tudo o que veio a seguir, quer nos Evangelhos, quer nas cartas apostólicas, quer no Apocalipse ou qualquer um dos outros livros, são a explicitação, a explicação, trocar por miúdos, do que foi a manifestação de Deus em Jesus Cristo, a manifestação do Espírito por Jesus Cristo. Sem a encarnação de Jesus Cristo, eu nunca tinha acesso a Deus na dimensão trinitária. Porque Ele não se me tinha tornado acessível, compreensível à linguagem humana. Mas muito mais, eu não teria acesso a Deus depois do pecado. Depois da ruptura, da recusa, de colocar a vontade humana à luz da vontade de Deus. Já vamos um pouquinho agora à tarde, mais daqui a pouquinho, numas leituras que vamos fazer,
dos Atos dos Apóstolos e do Evangelho de São João, perceber como é que isto aconteceu. Porque o Espírito de que nós estamos a falar é o Espírito do Pai e do Filho, que se torna uma pessoa distinta, na medida em que se nos comunica e nos é enviado por cada um deles, pelo Pai e pelo Filho. O Evangelho de São João e os Atos dos Apóstolos contêm afirmações diversas a este respeito, mas que são concordantes. Algumas vezes Jesus diz: o Pai vos enviará. Outra vez diz: eu vos enviarei. Se eu não for para o Pai, não vos posso enviar. Mas outra passagem diz: é preciso que eu vá para que vos envie. Portanto, mas isso é a mesma afirmação das duas realidades, não são contraditórias. Porque trata-se do mesmo Espírito, o Espírito do Pai e do Filho, que é o fruto da relação entre um e outro. A relação amorosa entre Deus Pai e seu Filho. A relação amorosa correspondente do amor do Filho Jesus por seu Pai. É um só e mesmo amor, mas é um distinto amor de cada uma das pessoas pela outra. O amor do Filho não é o amor do Pai. O amor do Pai não é o amor do Filho, mas é o mesmo amor, porque é infinito e é recíproco. E é o mesmo amor do Pai e do Filho que se torna, nesta doação recíproca contínua, eterna, que qualifica e define e manifesta a terceira pessoa, que é o próprio amor, que é, afinal, o espírito de um e de outro, que é, afinal, a qualificação amorosa de um e de outro, que não se confunde com nenhum deles, mas que se identifica com cada um deles na medida em que ambos são pessoas distintas, iguais, o mesmo Deus. Posso perguntar a todos e cada um se o amor do Pai pelo Filho é o mesmo do amor do Filho pelo Pai? Perdão? Acham? O amor pela minha mãe é mesmo o amor da minha mãe por mim? São amores diferentes. Quero mais opiniões. Vamos à polémica. Quero mais opiniões. São diferentes? São distintos? Mais? Ora, uma palavra interessante. Recíproco. Mais? Pai por o filho ou a mãe pelo filho? O pai ama o seu filho. E que com certeza eles nasceram e já o amavam. É o mesmo amor. Ora bem, dizemos amores iguais, amores distintos, e estamos a falar de quê? De amor. Estamos a falar de amor. Mas o amor, o que é o amor? Agora sim, estraguei tudo. Perguntas difíceis. O que é o amor? Quem não consegue dizer? Maravilhoso é uma qualidade, mas não diz o que é o amor. O amor é tão maravilhoso, o amor de Deus para connosco e nós para com Ele, não tem. Neste caso, eu só falo do amor, no amor de Deus, é o amor. Seja de Deus, seja de si, pelo seu filho ou pelo seu marido, seja qual for. Só sentimento. Doação, entrega, mais. Apelo. Não só falo do amor como amor. Não estou falando do amor carnal, nem de ser carnal. Amor. Que hora que eu te estrago? Era isso que eu quero, que é o amor verdadeiro. Mas arranja para aqui uma complicação.
que vocês pensem, está bem? Eu só quero é que vocês pensem, não estou a desafiar. Um sentimento. Uma emoção incondicional. Era uma entrega total e incondicional a uma pessoa. Mais. Uma confirmação aqui. Eu falei ele a resposta, portanto, a resposta é uma confirmação do próprio amor. Acham que uma criança, um bebê, ama a sua mãe? E ela já sabe de aliança, já sabe de confirmações, sabe alguma coisa disso? E ama. Então não me dizem o que é o amor, eu não posso ir aqui hoje assim, desculpem lá, eu vim aqui para isto. Ai mãe, desinquieta-me assim. Mas o bebê ama a sua mãe. Ora bem, vamos lá ver. Digam-me só uma resposta para ficar mais tranquilo, que eu estou aqui inquieto. Onde é que está o amor? Está aqui ou está aqui? Então eu estou a procurar uma explicação para algo que já cá está. É que às vezes nós, à custa de intelectualizarmos as coisas da fé, perdemos o sentido original. É que Deus manifesta-se, como já dissemos hoje, primeiro e antes de mais, o coração. Eu depois tenho que ir ao encontro e aprofundar essa presença. No amor humano é exatamente o mesmo. Digam-me lá, quem é que aqui nunca esteve apaixonado? Quem? É que a gente manda sempre a falar a seguir, são conversas privadas, quem não experimentou não pode ouvir isto. Claro que alguma vez vocês puderam dar explicação a esse sentimento que vocês tiveram um dia de estar apaixonados por alguém. Porque aconteceu e agora, espera lá um pouquinho. O que é isto que está a passar comigo? Nem durmo. É verdade, é mentira. Eu também já tive isso, que é isso. Ainda tenho. Graças a Deus. Ainda mexe. Ainda bate. Não é? Quando nós vamos à procura do que se passa, começamos a compreender como é que Deus faz estas coisas. Porque nós, ao estar aqui a falar do Espírito e do amor de Deus, estamos a refletir em algo que acontece e já aconteceu connosco, para poder aprofundar um pouquinho esta relação e torná-la mais forte. Quando eu falo de amor com a minha mulher, ou com o meu filho, ou com a minha filha, eu estou a tentar aprofundar e reforçar e, de alguma forma, desfrutar, gozar desse sentimento. É ou não é? Não estou a inventar nada. Estou a descobrir, a aprofundar. Por isso, falar com o amor é preciso primeiro experimentar o amor. E há algo que o amor tem que não há palavra humana que defina, que é o fundo do vosso coração. E por isso os namorados inventam as maiores palavras, barbaridades, coisas ridículas, dizemos nós, não é? Ai, que ridículo, mentira. Ai, que coisa deliciosa, que é tentar expressar a alguém esse amor. É assim que Deus faz connosco. Verdade ou mentira? Ah, bom? Vejam lá, sensores. É que de facto é assim. Falar das coisas exige-nos às vezes a paciência da meditação. E nós não temos tempo para parar, para saborear o amor de Deus. Para depois percebê-lo. Porque esta paixão que Deus tem por nós é fruto da sua pessoa. E o Espírito que se nos manifesta como pessoa da Trindade é a manifestação desta presença amorosa de Deus permanente dentro de nós para sempre. Nunca mais Deus nos deixa. Desde o momento em que nos criou. Nunca mais. Eu posso recusar a sua presença e posso recusar ser inserido
da sua pessoa. Posso usar. Ele não quer. Mas cada vez que eu caio, cada vez que eu me afasto da sua vontade, Ele aumenta em mim o seu amor, o seu perdão e a sua misericórdia. Porque só assim alguém que ama, manifesta que ama. Quando acrescenta perdão à ofensa, quando acrescenta perdão a tudo quanto me quer afastar dessa pessoa. Porque Ele quer-me apaixonadamente. Não permitirá que eu me afaste dele, porque Ele não quer. Se eu quiser, eu vou. Mas Ele não quer que eu vá. E nada fará para cortar esta ligação. Isto é a diferença de quem luta por mim porque gosta de mim. Já viram às vezes os casais quando começam com crises matrimoniais? Acontece a todos. Há sempre um que luta pela relação. E ainda bem que assim é. Para que não se perca toda esta riqueza que existe. Porque isso supõe o quê? Que por trás disto tudo existe amor. E existe amor, existe perdão, existe misericórdia e compaixão, existe a paciência infinita para suportar as fraquezas do outro. Porque nós hoje vemos que nem sempre assim acontece na vida do dia a dia. E as pessoas, em vez de perdoar, acrescentam ainda mais ofensa à outra que foi feita. Então, o que é que cresce? Corta-se. Em vez de botar o fio só aqui, não vale a pena, não consigo nada. Não é? Bom, mas isto é uma consideração que não tem, parece não ter a ver com Deus, mas tem. Porque esta paciência de Deus é a paciência que nos leva a nós para sermos possuídos e qualificados como pessoas do Espírito, cristãos autênticos, a continuar a acrescentar o perdão e a ofensa, a continuar a aprofundar o amor onde há desamor e a dar o amor que não está presente nesse tempo. Nem que seja o irmão que está afastado, o que está só, o que está infeliz. Porque nisto conhecerás que sois meus filhos. Se exercerdes este amor, se o puserdes em prática uns com os outros. Porque amar-se um ao outro não é uma teoria muito vaga. Agora, colocar esse amor onde o outro me ofendeu, me deu um pontapé, e me pede perdão e eu não dou, ou então tipo, dou perdão mas não esqueço, coisa que eu não entendi porquê. Sim, é que alguém perdoa se eu esqueço. Então não é perdão, chama-lhe de outro nome qualquer. Não é? Mas o perdão supõe que esquece. Já viram os senhores que procedessem que eu não esqueci? Já viu que era o facto de ser levado às costas? Não pode ser. Ora, para o cristão, a ação tem que ser divina. Ou seja, o meu amor tem que ser um amor à maneira de Deus. Divino. Quem queria falar? Tem que vir aqui para o senhor. Isso anunciou. Se anunciou, venha aqui, por favor. Aqui, se é uma dúvida, ainda é mais perigoso. As dúvidas são saudáveis. É sinal que já começou a pensar nas coisas, não é? Não digam. Helena, diga lá. Bom, eu, neste aspecto que o Diácono falou agora, tenho alguma dúvida. Porque eu acho que nós podemos perdoar a ofensas que são realmente muito graves, que nos são feitas. E nós temos humanamente muita dificuldade em perdoar isso. Mas a pessoa pensa, porque Deus me perdoa, eu também te perdoo. Mas não ficamos desmemoriados. Não quer dizer, eu penso assim, se calhar estou errada, mas se calhar nós continuamos a fazer bem a essa pessoa, fazemos tudo o que era preciso de nós, não lhe tiramos à cara a ofensa que nos fez, mas se calhar continuamos a lembrar-nos disso de vez em quando. Ela só diz isso porque se tem consciência da fraqueza humana, mas não é isso o agir do cristão. O cristão tem que perdoar e esquecer. Enquanto não fizer, está no caminho. Ninguém está a criticar ninguém que não pode fazer ou não sabe fazer ou ainda não pode fazer. Porque se calhar ainda não se deixou imbuir e empapar deste Espírito de amor que é o Espírito Santo. Porque isto supõe algo mais cuja qualidade é proceder divinamente, que é o amor de Deus. Não é o amor humano que não consegue, claro que não consegue só. Mas se esse amor for partilhado pelo amor de Deus, ou seja, se eu orar ao Espírito para que o Espírito em mim me dê esse dom do perdão, com certeza. De resto, é individualismo.
é voluntarismo, como se as minhas virtudes e os dons do Espírito aparecessem por meu muito trabalho ou por muito mérito pessoal. Mas são sempre dom que é pedido. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos considerar. E se nós pedirmos o dom do perdão e a capacidade de perdoar, o Senhor dá-nos esse dom de perdoar. Porquê? Porque ninguém merece ser perdoado se não perdoar. E vejam a parábola que Jesus usou para dizer isto. Àqueles devedores a quem o rei perdoou as dívidas. O que é que depois aconteceu? Traz-me cá, manda para a prisão e quando pagar o último cêntimo. Foi ou não foi? Quem? Deus? Deus não esqueceu. Essa é boa. O que quer dizer que Deus não é assim. Quem não o faz merece ter uma paga, como se essa parábola for nos dizer. Vejam lá se merecem ser castigados à maneira humana, sendo presos para pagar tudo o que devem. Ou seja, se não forem divinos no perdão, são dignos de ser castigados como o outro foi castigado. Ou seja, mas não estamos a falar de Deus a castigar, estamos a falar de Deus a perdoar, que é coisa distinta. Temos que perceber que a conduta cristã é de qualidade. Exige ultrapassar a barreira e a fasquia da mediocridade. É perfeição no espírito. É crescimento divino. E é coisa séria. Nós é que muitas vezes somos cristãos de meias tintas, porque nem és quente, nem és frio, vomitar dinheiro, diz o Espírito. Diga só um bocadinho, só um bocadinho. Se fica bom. Porque essa próxima pergunta. Como é que se chama? Citalina. Já tinha ouvido falar Citalina? Eu não. Eu quero dar aqui um testemunho. Eu passei não vou explicar com pormenores, mas eu passei por uma fase muito difícil da minha vida em que sofri imenso. Sofri imenso com mágoas mesmo. E vem cá um padre americano, um padre de Gandhi, que nessa altura me deu a oração do perdão. Eu fiz essa oração todos os dias. Vocês podem crer que nunca mais me lembrei. Perdoei e nunca mais me lembrei daquilo que a outra pessoa me tinha feito. É que limpou-se completamente da minha memória. Aí esteve a ação de Deus e do Espírito Santo. Fez isso em nome de quê? Em nome do Senhor. Ora bem, obrigado. Obrigado pelo seu testemunho. Vejam bem, porque esta história do Espírito Santo, esta história da vida cristã, não é questão de magia, não é questão de ações fantásticas, ou meros ritos, ou ir à bruxa ou à casa do ABC, mas é deixar-se empapar pelo Espírito para que possa, com essa ação do Espírito em si, ser divino, agir como imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança. E esta imagem e semelhança supõe, desde a origem, o preferir o critério de Deus ao meu critério. E este é o pecado primeiro, o pecado original. A origem do pecado vem daqui. É eu adequar a minha vontade sobrepondo à vontade de Deus. Portanto, recusando que seja Deus a pôr o critério, mas sou eu a pôr o critério. E isto na mesma medida em que eu me deixar envolver pelo Espírito, o Espírito atua em mim, por forma que eu nem racionalmente, nem emocionalmente sou capaz de explicar. Porque Deus transforma o meu coração. E é esta transformação, o primeiro passo, que é a conversão. Como é que Jesus começou a sua pregação? Convertei-vos e acreditai.